Olá, alunos da Escola Municipal Menezes Cortes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diogo de Ciências e sabe onde eu estou? No Jardim Botânico do Rio de Janeiro para gravar mais uma aula para vocês. Vamos entrar? Então, alunos, no ano passado eu gravei uma super aula de ciências em colaboração com a professora Linda de História. Aqui no Jardim Botânico eu mostrei várias informações interessantes sobre as espécies vegetais e a professora falou sobre a história daqui desse espaço tão interessante e tão legal. Dá uma olhada no meu canal para você ver como é que foi essa aula. Hoje eu estou aqui para mostrar uma coisa diferente. Pessoal, então eu já estou aqui dentro do Jardim Botânico para mostrar para vocês a trilha evolutiva, que é um passeio que o Jardim Botânico está apresentando até essa semana. Você sabe um pouco sobre evolução? Você sabe quem foi Charles Darwin? Você já ouviu falar da teoria da evolução, do darwinismo? Bora ver então. Charles Robert Darwin nasceu na Inglaterra em 1809. Começou a estudar medicina em 1825, mas logo abandonou a graduação para se tornar ministro da Igreja Anglicana em Cambridge. Nessa época, Darwin começou a ser observador da natureza e dos fenômenos naturais e passou a coletar e a colecionar espécies. Ele então se formou em 1831, nessa época ele tinha 22 anos, foi convidado para viajar ao redor do mundo como naturalista a bordo de um barco de investigação chamado HMS Beagle. Nessa viagem, Darwin pôde observar as diferentes formações geológicas dos continentes e das ilhas, além dos fósseis e vários organismos vivos, como tartarugas e aves. Darwin esteve inclusive no Brasil e no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Depois, ele passou pelas Ilhas Galápagos, que ficam no Oceano Pacífico e pertencem ao Equador. Darwin retornou à Inglaterra em 1836, com 27 anos, e começou a organizar suas ideias sobre como as espécies se modificam ao longo do tempo. Ele tinha percebido que alguns fósseis se pareciam muito com as espécies vivas que ele encontrou no mesmo local. Ele então, em 1838, esboçou sua teoria da evolução, após ler um livro do economista Thomas Robert Malthus, que dizia, em poucas palavras, que a população teria que lutar por sua sobrevivência, uma vez que ao longo dos anos não haveria suprimento de alimentos suficientes para todos. Sua teoria só ficou conhecida em 1858, 20 anos depois do seu esboço, quando ele resolve publicar um documento juntamente com Alfred Russel Wallace. Mas sua teoria completa foi publicada somente no ano seguinte e ficou conhecida como o livro que abalou o mundo e esgotou no primeiro dia. No entanto, sua teoria foi muito criticada, inclusive por outros biólogos. Ele chegou a ser caçoado pela imprensa. Darwin foi o biólogo mais conhecido no mundo inteiro, pois ele elaborou uma teoria que explica o desenvolvimento de todos os seres vivos baseados por um lento processo chamado seleção natural. A teoria de Darwin diz que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum e que ao longo do tempo, através de sucessivas seleções naturais, os indivíduos mais aptos para viver nas condições de um determinado lugar conseguiam sobreviver, transmitindo essas características mais vantajosas para seus descendentes. Então, finalmente, em 1858, o livro de Charles Darwin foi publicado, esse daqui, e se chama A Origem das Espécies. Na página 90 desse livro, ele dá a definição sobre seleção natural, que é um tema importante para a gente poder entender a teoria de Darwin, chamada de darwinismo, ou teoria da evolução de Darwin, que está aqui. Eu vou ler para vocês um pedacinho do parágrafo. Na página 90, nós temos aqui: todos estes resultados, como veremos mais extensamente no capítulo próximo, são consequência da luta pela vida. Devido a esta luta, as variações, por menores que sejam e qualquer que seja a causa de que procedam, se são em algum grau proveitosas aos indivíduos de uma espécie em suas relações infinitamente complexas com outros seres orgânicos e com as suas condições físicas de vida, tenderão à conservação destes indivíduos e serão geralmente herdadas pela descendência, que são os filhos. A descendência também terá, assim, maior probabilidade de sobreviver, pois dos muitos indivíduos de uma espécie qualquer que nascem periodicamente, só um pequeno número pode sobreviver. Este princípio, pelo qual toda ligeira variação, se é útil,
conserva-se, denominei-o com a expressão seleção natural, a fim de observar sua relação com a faculdade de seleção do homem. Mas a expressão frequentemente usada por Herbert Spencer, da sobrevivência dos mais adequados, é mais exata e é algumas vezes igualmente conveniente. Bom, alunos, agora eu não estou mais no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas sim num parque municipal natural, popularmente conhecido como Bosque da Freguesia. E estou aqui para mostrar para vocês, apresentar o que foi, na realidade, a trilha evolutiva que eu participei do Jardim Botânico do Rio. O objetivo dessa trilha evolutiva que eu participei foi chamar a atenção das pessoas de que Charles Darwin esteve no Brasil e também no Jardim Botânico do Rio. Outro objetivo foi mostrar que ele não só estudou espécies animais, mas também vegetais. E por último, mostrar quais são os 4 principais grupos de vegetais que nós estudamos e conhecemos e que fazem parte da biosfera do nosso planeta. O reino vegetal é dividido em 4 grupos que nós chamamos de divisões. Então, enquanto eu estou hoje aqui visitando o Bosque da Freguesia, eu vou mostrar para vocês representantes desses 4 grupos. Vamos lá! O primeiro grupo, a primeira divisão do reino vegetal que a gente estuda, nós começamos pelos mais simples até os mais complexos, é o das briófitas. Os principais representantes desse grupo são os musgos, que formam esse tapetinho que você consegue ver aqui. Geralmente crescem em tronco de árvores, podem crescer sobre a rocha, podem crescer sobre o cimento. São esses aqui, os mais conhecidos. Existem também as hepáticas, que elas são também bem pequenas e parecem umas folhinhas, que também ficam assim. A gente encontra muitos musgos em lugares úmidos, porque eles dependem da água para sua reprodução. Olha como eles são bem pequenos. As briófitas formam um grupo tão primitivo, tão simples do reino vegetal, que elas não têm nem raízes, nem caules, nem folhas, nem flores, nem frutos, nem sementes. As estruturas que elas têm são chamadas de rizoide, cauloide e filoide, e têm as funções parecidas com a raiz, caule e folha. Aqui nós conseguimos ver os gametófitos da briófita do musgo, que são, no caso, o que a gente consegue enxergar aqui são essas folhinhas verdes, e aqui mais acima, esses fiapinhos de cor mais ou menos marrom, são os esporófitos. Os dois fazem parte do musgo, só que crescem em épocas diferentes. O segundo grupo do reino vegetal, que normalmente nós apresentamos a vocês nessa ordem, porque provavelmente foi a ordem que eles foram surgindo ao longo da evolução, é o grupo das pteridófitas, mais conhecido como o grupo das samambaias. Então aqui no meio dessas plantas a gente consegue identificar uma samambaia, que é essa daqui bem no meio que você está vendo. As samambaias, elas também são dependentes da água, assim como as briófitas, mas elas já possuem raízes, caules e folhas, mas elas não possuem flores, nem formam frutos, nem possuem sementes. Tanto as briófitas como as pteridófitas se reproduzem através de estruturas chamadas esporos. Somente dessa forma. Existem várias outras pteridófitas que não são só as samambaias, mas todas elas são muito parecidas com as samambaias. As briófitas são mais dependentes da água do que as pteridófitas, porque como elas não possuem raízes, na verdade são rizoides, que só tem a função mesmo de ancorar a planta em algum substrato, algum local que ela vai crescer, então ela não tem a função de absorver água. Então ela fica muito dependente da água da atmosfera, do orvalho, para poder absorver seus sais minerais, seus nutrientes e a própria água. Já as pteridófitas, por já terem raízes, elas já conseguem absorver água dessa forma, como a gente conhece a maioria das plantas. Mas elas ainda são dependentes da água para a sua reprodução. Nas pteridófitas, na maioria delas, que é o caso das samambaias e das plantas que se parecem muito com as samambaias, os esporos ficam localizados dentro de estruturas de cor alaranjada ou amarronzada chamadas soros. São umas bolinhas que aparecem no lado inverso da folha. Você sabe que a planta está fértil quando você pega a folha da samambaia, vira, na outra face, e se ela estiver cheia dessas bolinhas ao longo da folha, é porque ela está fértil, está cheia de esporos que em brevemente se abrirão esses soros e liberarão os esporos.
Bom, eu já passei aqui por todas as trilhas do Bosque da Freguesia e realmente não encontrei mais nenhum outro representante do grupo das pteridófitas, que é o segundo grupo que eu mostrei para vocês. Existem algumas explicações possíveis. Bom, a primeira é que eu posso não ter tido uma observação tão específica para poder encontrar esses representantes. Segundo, que pode ser que eles não estejam tão visíveis, pode ser que eles estejam mais para dentro da floresta, que são locais que a gente não pode entrar. Terceiro, pode ser que eles realmente não estejam por aqui, pois como as pteridófitas precisam realmente de umidade para poder absorver a água das raízes, elas costumam muito crescer próximos ao leito dos rios. E aí, como aqui não tem nenhum próximo, então pode ser que seja difícil de encontrar. Porque as pteridófitas são plantas que são muito utilizadas como ornamentação. O que é isso? São plantas que são utilizadas para embelezar ambientes, para harmonizar. Então a gente consegue encontrar muito essas plantas em locais de paisagismo, em jardins, em praças públicas. No grupo das pteridófitas, que foi o segundo grupo que eu mostrei para vocês, não é só a samambaia que faz parte, porque ela é mais comum, mas também fazem parte a avenca, o avencão, a renda portuguesa, a cavalinha, o samambaiaçu, que parece uma samambaia com um tronco bem comprido. Esses são as principais plantas que fazem parte dessa divisão. Um outro exemplar do grupo das pteridófitas é essa aqui, que se chama renda portuguesa. Ela parece uma samambaia, mas parece que foi toda rendada. Mais exemplares de pteridófitas, no caso, são espécies diferentes de samambaias. Dá uma olhada nessa aqui. Essa aqui, se a gente virar a face da folha, a gente consegue ver os soros. Essas estruturas aqui alaranjadas, ó. Dentro dos soros estão os esporos. Essa samambaia daqui, podemos dizer que está fértil. Essa daqui é uma outra pteridófita que se chama chifre de veado. O próprio nome dela já diz o que ela parece. E esse exemplar daqui, se a gente virar, a gente consegue ver que está cheio de soros. Esse daqui também está fértil. Dá uma olhada no resto da folha dele. Eu também não encontrei aqui no Bosque da Freguesia representante do terceiro grupo do reino vegetal, terceira divisão, que se chama gimnospermas. As gimnospermas são representadas principalmente pelos pinheiros, são os mais conhecidos. Os pinheiros e as gimnospermas em geral são plantas que conquistaram ambientes mais frios, com clima temperado, que não é o caso do Brasil, a não ser pelo sul do Brasil, ou de ambientes com elevada altitude. Aqui no estado do Rio de Janeiro a gente consegue encontrar, por exemplo, a araucária ou pinheiro do Paraná em locais de elevadas altitudes, mas as gimnospermas não são muito comuns em ambientes tropicais. Como aqui na cidade do Rio de Janeiro a gente não encontra muito. A gente vê de vez em quando os pinheiros, mas eles não são específicos daqui, eles se adaptaram melhor a ambientes mais frios. Fazem parte do grupo das gimnospermas o pinheiro do Paraná ou araucária, a sica, que é muito utilizada em paisagismo, é uma planta ornamental, o cipreste, que também é muito bonito, o cedro, que já não é muito comum de nós vermos por aqui, e a sequoia, que é uma árvore muito grande e também não é comum de nós vermos. Aqui nós temos um pinheiro, que é uma planta que pertence ao terceiro grupo de plantas que eu estou mostrando para vocês, que é o grupo das gimnospermas. As gimnospermas já são plantas que não são mais dependentes da água para reprodução, porque eles possuem uma estrutura específica para isso, que não é a flor, e sim se chama estróbilo. O estróbilo é polinizado, dali se forma a semente. Esse pinheiro é um pinheiro jovem, mas eu tenho outro representante para mostrar para vocês. Aqui está o pinheiro adulto. Os pinheiros, assim como os outros representantes do grupo das gimnospermas, possuem raízes, caule, folhas, não possuem flores, e sim os estróbilos, e formam as sementes. Os estróbilos das gimnospermas são o que nós chamamos de pinha.
Muitas pessoas pegam as sementes que estão nas pinhas e comem. O pinheiro é a árvore do Natal. O último grupo do reino vegetal que eu quero mostrar para vocês é o mais conhecido de todos nós. Praticamente todas as plantas que nós conhecemos fazem parte desse grupo, que é o grupo das angiospermas. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês são plantas angiospermas e é um grupo muito biodiversificado. É um grupo que se adaptou bem a ambiente de clima tropical, que é o caso do Brasil. Nessas plantas a gente encontra representantes desde muito pequenos, rasteiros, que é o caso das gramas, e até árvores muito grandes, que é o caso, por exemplo, da mangueira, da palmeira, do coqueiro, atingem grandes altitudes. Essas plantas já possuem raízes, caule, folhas, flor, fruto e forma semente também. E quem são as angiospermas? Bom, todas as árvores frutíferas, os vegetais que nós comemos, arroz, feijão, batata, batata doce, aipim, rabanete, alface, as frutas, tudo isso provém de plantas do grupo das angiospermas. E praticamente tudo que nós vemos ao nosso redor fazem parte desse grupo. Por terem flores, as angiospermas conseguiram uma forma de atrair os polinizadores para que ocorra a reprodução delas. Assim como as gimnospermas, as angiospermas já não dependem mais da água para a sua reprodução. A flor é o órgão reprodutivo das angiospermas. De todos os 4 grupos, só elas que têm. Então o desenvolvimento de uma flor foi um grande avanço na adaptação dessas plantas a praticamente todos os tipos de ambientes. Então nós temos aqui esse arbusto que pertence à família Melastomatácea, a família das quaresmeiras. Temos também aqui um outro arbusto com flores já de coloração avermelhada. Todas são angiospermas. Aqui nesse tronco, essa árvore é uma angiosperma. Isso que está crescendo é uma orquídea, também é uma angiosperma. Temos aqui essa planta com essas folhas bem diferentes. Antigamente ela era chamada de leguminosa. Essa planta é uma leguminosa, a mesma família do pau-brasil. Também é uma angiosperma. Essa aqui que se chama embaúba, também. Esse pequeno arbusto. As bromélias também fazem parte do grupo das angiospermas. As flores podem ser polinizadas por animais, pelo vento ou pela água. E elas podem ter 3 estratégias diferentes. Elas podem ter uma coloração para chamar a atenção do animal, elas podem ter o perfume e podem ter o néctar, que é uma substância açucarada. Então o tipo de estratégia que cada flor vai desenvolver está intimamente relacionada com o tipo de polinizador dela. É claro que uma flor polinizada pelo vento ou pela água não vai precisar chamar atenção pela beleza das cores, nem pelo cheiro, pelo perfume, nem pelo néctar. E assim eu termino mais uma videoaula de campo, que foi iniciada no Jardim Botânico do Rio e terminada aqui no Bosque da Freguesia. Falei sobre a trilha evolutiva, falei sobre evolução, sobre Charles Darwin e apresentei para vocês os 4 principais grupos de plantas que compõem o nosso planeta. Espero que vocês tenham curtido bastante essa aula e tenham aprendido também. E é isso aí. Nos falamos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.